mais de 4.300 vagas para o processo seletivo de jovem aprendiz dos Correios. É isso mesmo, querido aspirante, o processo seletivo mais aguardado do Brasil para jovem aprendiz chegou e essa é a sua chance de conseguir se tornar jovem aprendiz em 2023. Se você quer saber mais sobre esse processo seletivo, fica comigo até o final do vídeo. Olá, querido aspirante, eu sou o Kesley, esse é o meu primeiro emprego e finalmente a estatal Correios abriu o processo seletivo para jovem aprendiz em 2023 com mais de 4.300 vagas e praticamente para todo o Brasil, né? Uma cidade ou outra ali que não aparece, mas como você sabe, o Correios está em todo lugar e agora nós temos aqui um processo seletivo com mais de 4.000 vagas para você realizar o seu sonho de ter o seu primeiro emprego. Agora nesse vídeo eu quero mostrar para vocês as principais informações desse processo seletivo, idade, onde se inscrever, as informações do edital, aquilo que eu sei que você não vai ler, mas que é muito importante você saber. Eu resumi aqui as principais coisas, então a gente vai para a tela do computador e eu vou mostrar para você quais são essas principais informações. E em um outro vídeo a gente pode fazer um passo a passo para a inscrição, mas esse vídeo o objetivo é justamente para passar as informações gerais. Então se você gosta do canal Meu Primeiro Emprego, se você acha que esse conteúdo é útil para você, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque eu vou fazer essa cobertura do processo seletivo dos Correios. Então vamos lá para a tela do computador sem mais enrolação e a gente já começa a falar desse mega processo seletivo. Bom, querido aspirante, vamos lá. Eu preparei aqui um material para você que vai te munir de todas as informações que você precisa com relação ao processo seletivo de jovem aprendiz para o Correios. É óbvio que você também terá que fazer consultas ao edital, isso não tem como fugir disso, né? Mas eu te garanto que com o que eu trouxe aqui você estará muito bem informado. Então, como você já sabe, a gente está aqui falando do processo seletivo para jovem aprendiz do Correios, e nessa semana vocês viram aí muitas notícias, né, com relação a isso, no G1, Terra, enfim, vários portais falando sobre as 4.300 vagas que foram abertas para o Correios em todo o Brasil. Mas vamos começar então com as informações gerais, tá? E quais são essas informações? A primeira delas, obviamente, são as inscrições. Elas já iniciaram lá no dia 27/3 e elas vão até o dia 21/4, tá? Então você tem que se atentar nessa data aqui, ó. Essa data aqui é muito importante. Então, não sei que dia que você está vendo esse vídeo, espero que ainda dê tempo de você fazer, mas você tem que se atentar a essa data, 21/4, que é o limite para você fazer a sua inscrição. Você vai poder fazer até o dia 23, até as 23h59 do dia 21/4. E o link específico para o site dos Correios é esse aqui, ó, www.correios.com.br. Esse é o oficial, tá? Nenhum outro site é de fato o oficial a não ser esse daqui. É o único em que você realmente pode fazer a sua inscrição. Outros sites como portais de notícias, até mesmo o blog do Meu Primeiro Emprego, servem para te informar, mas para fazer a sua inscrição é nesse aqui. Então, entrando no site do Correios, você vai procurar pela aba Acesso à Informação, depois Servidores, depois Outras Informações e depois Concursos Públicos. Mas não se preocupe que eu vou deixar o link direto para você aqui na descrição. O processo seletivo ele tem validade de 1 ano, tá bom? Então, ele vai ter validade de 1 ano a partir da sua homologação, sendo possível prorrogar por mais 1 ano. Lembrando que o jovem aprendiz do Correios ele vai fazer uma formação técnico-profissional. Aliás, qualquer jovem aprendiz do Brasil ele precisa passar por uma formação técnico-profissional. Mas a formação do Correios é essa daqui, ó, assistente administrativo e assistente de logística. Vai depender da área em que você for locado, tá bom? Lembrando que o Correios ele abriu a possibilidade de você fazer essa capacitação também à distância, EAD. E nos casos de EAD, digamos que não tenha, por exemplo, uma unidade do Sistema S na sua cidade, que é por onde o Correios vai optar por fazer essa capacitação. Você provavelmente vai ter que fazer essa capacitação de forma virtual. Se você não tiver computador, aparato tecnológico para fazer, está previsto no edital que você vai ter que, de fato, ir ao Correios para realizar essa formação técnico-profissional. Então, mais para frente a gente vai falar, mas a sua formação técnico-profissional ela vai acontecer 2 vezes na semana. Então, durante 2 dias na semana você faz a sua formação técnico-profissional e durante 3 dias você, de fato, trabalha lá no Correios. E aí, nesses 2 dias em que você for fazer a sua formação técnico-profissional EAD, se você tiver o aparato tecnológico, você pode fazer de casa. Se você não tiver, você tem que se deslocar ao Correios para fazer lá, usando os aparatos tecnológicos do Correios, computador, enfim.
Agora, se na sua cidade tiver uma unidade do Sistema S, provavelmente você vai ter que ir presencial para essa unidade do Sistema S para fazer a sua formação. E por fim, aí acabou atrapalhando aqui, mas você vai concorrer preferencialmente para vagas na sua cidade, na sua localização. É obrigação? Quer dizer, não. É por isso que o Correios colocou aqui preferencialmente. Por quê? Se na sua cidade não tiver uma unidade do Correios, mas na sua cidade vizinha tiver, então digamos que você está aqui dentro desse território, né? Não tem Correios, mas nessa cidade aqui, ó, que está do lado, tem uma unidade do Correios lá. Então o que você vai fazer? Você vai poder se colocar aqui, ó, se candidatar para a vaga dessa cidade, ok? Mas se na sua cidade tiver unidade do Correios, você tem que se colocar para lá, tá bom? Sobre os benefícios, primeiro você recebe o salário mínimo hora. E aí, se você quiser entender mais como que funciona o salário mínimo hora para o jovem aprendiz, clica no link do card que tem um videozinho específico para isso. Mas eu já fiz o cálculo para você e a média do que o Correios vai te pagar é R$ 560, considerando uma carga horária de 20 horas por semana, que é o que está previsto no edital. Você vai receber um vale transporte e isso aqui, ó, de fato eu não entendi. Vou confessar para vocês que eu não entendi o porquê do Correios ter colocado isso aqui. Óbvio que você, se quiser, pode entrar em contato com o Correios. Lá no edital mesmo tem um endereço das unidades do Correios em que você pode ir presencialmente para tirar suas dúvidas. Mas o vale transporte, o vale refeição, eles têm essa observação de que é compartilhado. E eu não sei dizer para você o que é esse compartilhado. Eu não sei se é você e a empresa que vão ter que dar um pouco, eu não sei como que vai ser. Mas fica com isso aí na sua cabeça para você perguntar em uma oportunidade. E você também recebe um uniforme, tá bom? Vamos lá então para as exigências. A primeira exigência é que você tem que ter nacionalidade brasileira. E aí, se você não for brasileiro, mas morar no Brasil, ter CPF, tem todos os documentos, você também pode se candidatar. Tem que dar uma olhadinha lá no edital, na parte que fala sobre isso. É óbvio, né, que você tem que respeitar a idade, entre 14 e 21 anos completos no ato da contratação, salvo exceções previstas na legislação e regulamentos vigentes. Que exceção é essa, Kesley? No caso da pessoa que tem deficiência física. Ela não tem idade máxima para realizar o processo seletivo de jovem aprendiz, tá? Agora, tem uma previsão no edital em que você, de 12 ou 13 anos, pode fazer a sua inscrição. Quer dizer, mas eu vou poder trabalhar? Não, você não vai poder trabalhar enquanto você não completar os 14. Mas, diferentemente dos outros anos, nessa vez o Correios permitiu que, mesmo que você tenha 12 ou 13 anos, você pode fazer a sua inscrição e, obviamente, você vai receber uma pontuação 0, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas você vai receber uma pontuação 0 na classificação de idade, justamente para que você vá para o final da fila, e aí quando você tiver mais ou menos ali perto de completar 14, já vai ser o tempo em que o Correio já vai poder te chamar, tá? Você tem que estar cursando no mínimo o 9º ano do ensino fundamental quando você for ser contratado. Então, quer dizer, estou no 8º ano, posso fazer? Olha, de repente sim, se na época em que o Correios for chamar você já tiver concluído o 8º e indo para o 9º ano, aí você vai poder fazer sim, tá? Mas é no mínimo o 9º ano. Agora é óbvio, né, que se você já tiver finalizado o ensino fundamental, já tiver concluído o ensino médio, não tem problema nenhum, você pode fazer. Se você não tiver concluído o ensino médio ainda, você vai ter que apresentar para o Correios a sua frequência escolar. Então, quer dizer, ainda estou na escola, vai ter que apresentar a frequência. Quer dizer, já terminei o ensino médio, não tem problema, você pode participar do processo, é só apresentar o seu certificado de conclusão do ensino médio. E você também não pode ter sido contratado anteriormente como jovem aprendiz ou mantido qualquer vínculo empregatício com Correios. Então, se você já foi jovem aprendiz no Correios, se você já foi terceirizado no Correios, já foi concursado no Correios, não pode mais fazer parte do processo seletivo de jovem aprendiz. Uma outra observação é que se você já tiver feito qualquer curso técnico profissional de assistente administrativo ou assistente logística, o edital também prevê que você não pode participar desse processo seletivo, tá? Qual vai ser a sua jornada? A sua jornada ela vai ser 20 horas semanais, tá? Sendo distribuídas por 4 horas por dia e totalizando um máximo de 800 horas e compreenderá horas destinadas para a atividade teórica, que é o seu curso, e também prática, que é realmente, de fato, o seu trabalho. Dessas 20 horas, vamos separar. Ó. Você vai ficar 20 horas, certo? Sendo que você vai fazer 4 horas por dia, ok? Por dia. E aqui é por semana.
Sendo que durante 3 dias você vai para o Correios e durante 2 dias você se dedica à sua formação técnico-profissional, tá? Então funciona dessa maneira. Agora vamos falar um pouquinho sobre como que você vai ser classificado, porque como você sabe, o processo de jovem aprendiz no Correios, ele não tem prova, tá? Ele não tem prova, ele não tem entrevista, ele não tem dinâmica em grupo, você será avaliado por um sistema de pontuação que funciona da seguinte maneira. O Correios ele vai pegar o seu perfil, a sua inscrição que você fez lá no portal do Correios, e ele vai pontuar você, para que você chegue em uma determinada pontuação e aquilo vai te dar uma classificação, tá? Então, são 4 pontuações que você pode ter. Soma renda da bruta da sua família. Então, a soma da renda bruta da sua família, ela gera uma pontuação para você, considerando essa classificação aqui de renda, que vai desde 0 até acima de 6.510. A sua inscrição no último dia, a sua idade no último dia de inscrição. Então, se no último dia de inscrição você tinha 14 anos, vai valer essa pontuação. Se você tinha 18, vai valer essa pontuação. Se você estudou em escola pública ou privada, então para a pública 6 e para a privada 3 pontos. E se você participa de algum benefício social ou programa do governo, tá? Então eu fiz uma simulação aqui para você, com a Laura e com o Mateu. Vamos dizer que a Laura, ela mora com a Joana, que é a sua mãe, e com o Carlos, que é o seu pai. A Joana recebe R$ 1.500 e o Carlos recebe R$ 1.600. A Laura ainda não trabalha, então ela recebe um total de R$0. A soma da renda da casa da Laura é de R$ 3.100. Já no caso nisso aqui, ela gera uma pontuação de 4. Por quê? Porque se você voltar aqui na nossa pontuação, R$ 3.100 está nessa faixa aqui, ó. 4 pontos, tá vendo? Então a Laura, ela fez ela tem R$ 3.100 de renda e ela fez 4 pontos. Já o Mateu, ele mora só com a mãe dele, que é a Carla, e a Carla recebe um salário de R$ 1.300. E o Mateu não recebe nada. Então, na pontuação, eles fizeram 6 pontos aqui, considerando a tabelinha que eu acabei de mostrar para vocês. A Laura tem 15 anos. Na pontuação, ela fica com 5 pontos. E o Mateu, 17. E na classificação, ele fica com 3 pontos. A Laura estudou sempre em escola pública, então ela faz 6 pontos aqui. Já o Mateu também estudou sempre em escola pública e ele também faz 6 pontos. A Laura não participa de nenhum programa social ou programa do governo, então ela faz 0 pontos aqui. O Mateu faz parte do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Então ele faz aqui, ó, 3 pontos. Porque se você perceber, voltando um pouquinho aqui na classificação, quando você participa de qualquer programa social, é uma pontuação só, 3. E quem não participa, pontuação 0. Então o Mateu fez uma pontuação aqui de 3 pontos. Agora os totais, a Laura fez 15 pontos e o Mateu fez 18. Então, obviamente, o Mateu está mais classificado. Ambos estão concorrendo para uma única vaga na cidade de Águas Lindas, em Goiás. O que acontece? O Mateu, ele foi chamado aqui pelo Correios por estar em primeiro lugar nas pontuações. Agora é óbvio, a Laura, ela vem logo depois, ela ficou em segundo lugar. O que vai acontecer aqui com a Laura? Ela vai ficar no banco de reservas. E o que acontece no banco de reservas? O Correios, mediante necessidade, ele vai chamar a Laura, porque ela está logo depois do Mateu, que foi o primeiro convocado. Então, o banco de reservas, ele nem sempre significa que você perdeu a chance de participar. Agora, é óbvio que também pode acontecer o desempate, acontece muito, viu, gente? Então, o Correios, ele vai dar preferência para quem tiver menor idade, considerando dia, mês e ano de nascimento. Ele também vai considerar as situações previstas no item 7.1.2.1 do edital, que significa participação em programas sociais. Então, ele vai dar preferência para quem participa de programas sociais. E em terceiro, ele vai atender critério de antecedência da inscrição. Então, quanto antes você faz a sua inscrição, melhor, porque nos critérios de desempate isso aqui pode te ajudar. E isso aqui, gente, é uma hierarquia, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Novamente, a Laura e o Mateu. Vamos considerar que ambos fizeram 18 pontos, tá? Ambos fizeram 18 pontos. Só que, vocês lembram que o Mateu tinha 17 anos e a Laura tinha 15 ou era 14 anos? Então, o que vai acontecer aqui?
Se ambos tiverem feito 18 pontos, a Laura, que antes estava aqui em segundo, vai passar para primeiro lugar. Por quê? No critério de desempate, considerou-se que a idade de Laura era menor do que a de Mateu e por isso ela teve preferência. Perfeito? Vamos seguir então. Com relação ao resultado final, você sempre vai acessar lá no correios.com.br e vai acontecer no prazo estimado de até 75 dias corridos após o encerramento das inscrições, tá bom? Então, como as inscrições se encerram em abril, 75 dias é mais ou menos um mês, 2 meses e meio, vai acontecer por volta de julho ou agosto, tá? As convocações para as demais fases, elas vão ser realizadas gradativamente mediante necessidade do Correios e sempre será divulgado um edital que vai convocar ali as pessoas que o Correios selecionar. E de forma acessória, o Correios vai enviar e-mails para as pessoas que ele convocar. Mas o Correios não se responsabiliza se você não receber esse e-mail. Então é sempre bom estar entrando no site para verificar se o seu nome está aparecendo lá nas convocações. E, óbvio, você vai ter que comprovar os requisitos. Lembra que a gente falou sobre renda, sobre participação em programa social? Então, em algum momento, o Correio vai te chamar para comprovar isso aqui lá no site. Você vai ter que anexar os seus documentos no site e mandar para o Correios. Então, você vai ter que, na renda familiar, eu sugiro fortemente que você dê uma olhadinha lá no anexo 5 do edital. Lá você tem um anexo para você preencher a declaração de renda. O Correio vai confiar em você. Esse anexo ele vale como uma comprovação de renda. Mas se você preferir, você também pode mandar os contra-cheques das pessoas que moram na sua casa, tá? Tá aí, ó, escrito, ó, ou você manda o contra-cheque ou você manda lá a sua declaração disponibilizada no anexo 4, tá? Você tem que comprovar a idade e aqui você pode fazer isso por meio do seu documento de identidade, mandar uma foto lá do seu documento de identidade no site do Correios. Você tem que comprovar a sua instituição de ensino, né? Porque lá a pontuação ela pontua para quem estuda em escola pública ou privada. Então você tem que mandar lá a sua declaração de frequência escolar ou até mesmo uma declaração de que você está matriculado, tá? Você tem que também mandar uma declaração de participação em programas sociais. E aí no Bolsa Família, hoje voltou a ser Bolsa Família, mas era Auxílio Brasil, né? Se você participa do Bolsa Família, você tem que mandar um extrato de pagamento. Seu pai ou sua mãe devem saber como tirar esse extrato. Dá para tirar pela internet ou também indo até a agência da Caixa Econômica. Se você for estudante do PET, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, você tem que emitir uma declaração que comprove a sua participação. E ela é emitida sempre pelo órgão competente aí na sua cidade, que geralmente é o CRAS ou o CREAS, tem que pedir para sua mãe e para o seu pai irem lá tirar para você. E se você faz parte do Vira Vida, que é o programa de proteção à criança que sofreu abuso, enfim, você tem que ir lá no Vira Vida e pedir uma declaração emitida do Vira Vida, que vai vir com o carimbo do SESI, e aí você vai poder fazer a comprovação desse requisito, tá bom? Sobre o seu exame admissional, depois que você passar por tudo isso, ficou classificado dentro das vagas, o Correios vai pedir para que você faça o exame admissional e também que você faça a sua matrícula no curso de aprendizagem. Tudo isso vai estar muito bem descrito nos editais que o Correios publicar, então é preciso que você sempre esteja atento. O exame admissional, o Correios vai te dar um encaminhamento para você ir a uma clínica médica e a matrícula no curso de aprendizagem, o Correios ele vai disponibilizar as informações de como que você faz, obviamente, para se matricular lá no Sistema S, tá? Agora é óbvio que tem muitas outras documentações, e aí eu te indico fortemente que você lê o item 7.3.3 do edital, o link vai estar aí na descrição, e aí você vai ter que disponibilizar toda essa documentação aqui no dia da sua admissão. Carteira de trabalho, certidão de nascimento, título de eleitor, se você é homem, tem mais de 18 anos, você também vai ter que apresentar a sua reservista, foto 3x4, carteira de identidade, enfim, todas essas documentações que estão sendo aqui solicitadas quando dá a admissão, tá bom? Então, Kesley, fiquei muito longe lá das vagas. Cara, isso aqui provavelmente não vai ser solicitado porque você provavelmente não vai ser chamado, vai ficar ali no banco de reserva. Agora, eu te indico fortemente, se a sua pontuação foi boa, você ficou dentro das vagas, já começa a providenciar isso aqui. Se você estiver na condição de pessoa com deficiência, eu te indico que você leia o item 8 do edital, porque tem algumas coisas lá diferentes para você. E se você for autodeclarado preto ou pardo, também ler o item 9 do edital, porque tem outras exigências para vocês. Tá?
E aqui fazendo o jabá, né, aproveitando aqui a sua audiência, queria divulgar o e-book do Meu Primeiro Emprego, que é um e-book com as 20 principais perguntas de entrevistas de primeiro emprego. No Correios não tem entrevista, lembra que eu falei para vocês. Esse e-book não vai te ajudar nesse processo seletivo do Correios. Mas se você não passar no processo seletivo do Correios e for tentar outra vaga em uma empresa privada, eu tenho absoluta certeza que vai ter uma entrevista lá e você precisa estar preparado para ela. O nosso e-book, o link está aí na descrição, custa muito barato, custa um valor muito em conta e ele vai te ajudar muito nas suas entrevistas aí para outras empresas, não para o Correios, tá? Lembrando. E aí fica aqui, gente, o meu agradecimento, tá? Tá aqui, ó, o nosso blog, meuprimeiremprego.blog.br. As atualizações do processo seletivo eu vou estar publicando por lá e eu espero você num próximo vídeo. Até mais. Bom, querido aspirante, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e vai ter mais vídeos sobre o processo seletivo do Correios aqui no canal Meu Primeiro Emprego. Então se inscreve aí, não perca tempo, deixe o seu comentário com a sua dúvida, talvez ela se torne um vídeo aqui para o canal. E se você também quer acompanhar mais de perto tudo que está acontecendo por aqui, é só você nos seguir lá no Instagram, @meu1emprego. Até a próxima, aspirante. Tchau, tchau.